Sobre os gastos públicos e uma possível preocupação envolvendo a responsabilidade fiscal do novo governo, vamos conversar agora com o comentarista de economia, Sérgio Vale. Boa tarde, Sérgio, bem-vindo. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Muriel. Prazer estar aqui. Nós queremos a sua apreciação de que forma, Sérgio, essa minuta do texto da PEC apresentado, que prevê a princípio 175 bilhões fora do teto, né? Não tem ainda o prazo definido. Em que medida você acha que pode afetar a credibilidade da economia nos próximos anos, do próprio governo? Ou se, ao contrário, né, por começar pela porta do social, pode até, quem sabe, injetar dinheiro no mercado? O que você pensa? Sidney, como ela foi apresentada, de fato, causou um mal-estar no mercado e, se continuar dessa forma, provavelmente vai continuar causando esse mal-estar ao longo das próximas semanas, né? Muito provavelmente, essa PEC vai ser desmembrada ou vai ser diminuída em relação ao tamanho que ela tem hoje, muito provavelmente não vai ficar nos 175 bilhões de reais. Parte desse gasto com Bolsa Família eventualmente deve retornar para dentro da regra do teto e você ter um meio do caminho. Você não volta ela inteira para a regra do teto, porque de fato não tem como fazer isso, mas você não deixa ela inteiramente fora. É um meio do caminho possível de se fazer agora. O problema todo, que já estava sendo até discutido anteriormente aqui no jornal, é que a gente ainda não tem o ministro da Fazenda. A gente precisa ter esse nome logo para ele dar os primeiros passos em relação ao que vai ser a política fiscal a partir do ano que vem. Um ponto de dificuldade nessa história toda é que essa PEC está sendo discutida muito também sem a própria interferência da equipe econômica de transição que foi alocada, né, logo no início do pós-eleição pelo presidente Lula, e isso coloca aí um ruído muito grande do que de fato você vai ter de medida fiscal sendo apresentada e sendo aprovada e como que isso vai ser aceito pelo próximo ministro. Cada vez mais que a gente atrasa essa decisão, vai ficar difícil entrar um ministro que vai ter que lidar com uma PEC que ele não mexeu, que ele não escolheu, que ele não teve nenhuma interferência, e isso é bastante complicado. Então, eu concordo que tem que ter essa pressão, essa rapidez para escolher logo esse nome, para a gente conseguir lidar melhor com essa PEC que foi criada. Sérgio, eu queria que você analisasse para a gente a fala do Lula hoje pela manhã. Eu vou até separar aqui a aspa. Ele fala, se eu falar isso, vai cair a bolsa e aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta de pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia, foi o que disse Lula hoje pela manhã. Quero te perguntar se é só especulação mesmo, porque no fim das contas, a gente sabe que quando o dólar sobe, é toda uma população que acaba sendo prejudicada também. Qual que é a sua avaliação diante dessa fala do Lula? Não é apenas especulação, a gente está vendo aí uma situação em relação à PEC da transição há algumas semanas e uma sinalização ruim em relação ao padrão de gasto que a gente vai ter no futuro. O que o mercado está preocupado? Se de fato vier esse tamanho de gasto, esse rombo da regra do teto no ano que vem, você vai ter um déficit público bastante grande em 2023, a dívida vai subir com força ano que vem, e aí você tem um risco de taxa de câmbio depreciar, de inflação voltar a acelerar, e a gente começar a ouvir uma discussão por parte do Banco Central de aumentar a taxa de juros, que na verdade já começou a acontecer, eventualmente a gente pode ver isso acelerar nas próximas decisões do Banco Central. Então, é um cenário que não é só uma questão de o mercado estar insatisfeito, é uma decisão do ponto de vista fiscal que tem repercussões negativas nos próximos anos na economia. Agora, olhando de outra forma, quer dizer, o Lula sempre, na presidência, né, anterior dele, nos 2 mandatos, ele sempre reclamou da sua própria política econômica, né? Quantas vezes a gente viu ele reclamar das decisões de política monetária do próprio Meirelles, na época ele era presidente do Banco Central, mas ele reclamava, ele falava, ele comentava, mas não intervinha, né? O problema que a gente precisa ter hoje é este ministro da Fazenda logo escolhido e que seja um ministro que encaminhe uma regra fiscal a partir do ano que vem, ou pelo menos a partir de 2024, para a gente começar a colocar um pouco de ordem fiscal na casa. Porque se for a PEC como está agora, ela for aprovada dessa forma, o mercado vai estressar mais ainda do que já estressou até agora. Mas, de qualquer maneira, a PEC é para negociar, né? O governo futuro não está impondo, ele está propondo e normalmente se propõe algo um pouco diferente do que mais adiante, após a negociação transcorrida, né, se decide. De qualquer forma, qual é o melhor perfil para as pastas ligadas à economia, na sua opinião? Porque você pode ter também uma gestão, uma equipe econômica que saiba administrar o resto, né? Quer dizer, que saiba ter calma e priorizar etapas, né? Qual o perfil que você considera ideal e qual que você acha possível nesse momento?
Acho que o possível é o padrão que a gente sempre viu o Lula fazer no passado, né? Ele fazer uma equipe meio termo, né? Coloca alguém com perfil mais liberal, no caso em 2003 o Palocci não necessariamente era mais liberal, mas ele tinha uma equipe econômica que ele montou bastante liberal, né? E colocou no planejamento, em outras posições importantes, o pessoal mais heterodoxo, mais à esquerda. Eu acho que vai acabar acontecendo dessa forma. Agora fica essa dúvida se vai ser mais liberal no planejamento ou na Fazenda, mas eu acho que vai acabar tendo essa divisão. Difícil imaginar que você vai ter 2 ministros na Fazenda e no planejamento que sejam heterodoxos ou 2 ministros igualmente ortodoxos nesse caso. Eu acho que vai ter uma divisão. O Lula gosta de trabalhar dessa forma. A questão toda precisa logo ter esse nome, ele sinalizar com um desenho de uma regra fiscal futura que a gente precisa ter para acalmar um pouco o mercado. E eu concordo com você, Cid, nesse primeiro passo que foi dado, muito provavelmente vai ser negociado, não vai ser esses quase 200 bilhões de reais que foram colocados, vai ser menos do que isso, mas a questão toda que precisa a parte econômica do governo precisa entrar rapidamente para discutir isso também. E rapidamente, Sérgio, já estamos com o tempo esgotado, qual o tempo limite para o anúncio dessa equipe ou desse ministro, na sua opinião? Eu sei que você pode dizer, já deveria ter anunciado, mas digo assim, esse mês ainda? O ideal seria esse mês, Sidney, porque como a gente tem que andar rápido com a PEC, ela precisa ser aprovada até metade de dezembro, até o final desse mês provavelmente ela já vai estar encaminhada na Câmara. Então, quanto antes esse ministro aparecer, melhor. Muito bem, vamos agradecer ao comentarista de economia Sérgio Vale nessa conversa conosco ao vivo aqui. Uma boa tarde, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, Sidney e Muriel, até a próxima. Boa tarde.